estudo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Hoje é Provérbios 19, Provérbios um pouquinho longo também, então nós temos que começar logo, né? Você que está assistindo gravada, se você puder, compartilhe essa live, que é uma bênção a gente aprender sobre os princípios que Deus nos ensina. Em Provérbios é um livro que traz isso, né? Traz essa instrução para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, nos alerta e nos mostra qual a maneira correta que devemos seguir, que devemos viver. Então, Provérbios é um livro que todos temos que ler, reler, estudar, meditar, estudar com nossa família, porque é um livro da sabedoria. É aqui que a gente consegue ter um direcionamento. É toda a Bíblia, né? Mas em Provérbios ele é bem específico, bem objetivo, fala coisas assim que realmente no nosso entendimento é muito mais fácil e a gente poder ter as nossas decisões e as nossas escolhas baseadas nas coisas certas, né? Como Deus nos coloca. Então vamos lá, vamos começar capítulo 19, versículo 1. Eu sempre começo, depois as pessoas vão entrando. Versículo 1, aqui o Provérbios 19, ele repete muita coisa do capítulo 18. Muitas coisas a gente vai ver ele repetindo, né? Isso é bom porque a gente vai fixando ainda mais os ensinamentos, né? Então vamos lá, versículo 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Então é melhor você ser pobre e viver uma vida íntegra, né, do que ser uma pessoa rica, às vezes cheia de bens e próspera, né, mas que fala perversamente. É uma pessoa perversa, que da sua boca só saem coisas tolas, coisas que não acrescenta. Então é preferível ser pobre, mas ter integridade. Muitas pessoas às vezes enriquecem por, né, subornos, enriquecem indevidamente, ficam ricas de uma maneira prejudicando o seu próximo e não tem nada, não tem Deus, né? E fala coisas perversas, coisas que vai maltratar o outro, enfim. Então, o que adianta tanto dinheiro para essa pessoa, né? O que adianta tanto dinheiro se ela... Então, é melhor ser pobre e ser uma pessoa íntegra, correta, temente a Deus. Então, o dinheiro, para Deus, dinheiro não é nada, né? Não tem nenhum valor. 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, mas... e nem ser precipitado e perder o caminho. Esse versículo é bem importante, porque nos mostra que é bom você ter... O que é ter zelo? É ter intenção, é ter cuidado. Só que não é bom você ter zelo, cuidado, atenção, sem conhecimento. A gente precisa buscar o conhecimento. E qual é esse conhecimento que fala aqui? A palavra. Então é na palavra que nós vamos ter entendimento, que nós vamos saber diferenciar o que é certo do que é errado. É na palavra que nós vamos ter esse conhecimento em Deus, né? Então não adianta você ser bom, ter zelo, ser cuidadoso, sem ter o conhecimento da palavra, ter o conhecimento do mundo, tá? Então não é bom ter zelo sem o conhecimento, tem que ter o conhecimento. Tá reforçando aqui, nós temos que ter o conhecimento da palavra. Bom dia, Betânia, seja bem-vinda. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Ó, tô indo pra Cuiabá, Betânia, essa semana, dia 9. Você tá aqui em São Paulo, ficou de me mandar mensagem? Não sei se você já tá aqui ou não, tô esperando. Vamos lá, versículo então. Eu tô lendo o versículo 2. Estou sumida, porém unida pelo coração. Amém, amém. E então não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então as pessoas que não conhecem a Deus, que não buscam a Deus, né? E não busca servir a Deus,
Então não adianta. Se a pessoa não busca o conhecimento da palavra, não busca estar no caminho, estar com essa intimidade com Deus, não adianta ela ter zelo sem conhecimento, né? E nem ser precipitado e perder o caminho. Então a pessoa quer fazer coisas, mas não é baseado no conhecimento de Deus, tá? Isso quer dizer esse versículo. 3. É a insensatez do homem. Esse versículo, gente, até está sublinhado aqui na minha Bíblia. Se você tiver na sua Bíblia, sublinha, porque é um versículo muito importante. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Então, você ser uma pessoa insensata. O que é ser insensato? Que não tem responsabilidade, que faz as coisas sem ter o conhecimento, sem avaliar, né? Sem ter esse conhecimento da palavra, vai fazendo as coisas de qualquer maneira, no seu próprio entendimento, né? Confiando no seu próprio entendimento, não sempre levando a Deus as suas coisas, e sim fazendo as coisas do seu coração, e o coração nosso é enganoso. Então, é a insensatez do homem que arruína a sua vida. E isso é tão perfeito aqui, gente, porque quantas vezes nós mesmos erramos feio, fizemos coisas erradas por nós sermos insensatos, não estarmos alinhados com o propósito de Deus na nossa vida. E a gente colhe essa insensatez. A gente colhe quando a gente não faz as coisas de uma maneira que tem que ser correta, né? Sempre alinhada aos propósitos de Deus. Então, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Né? Então, a pessoa que é insensata, ela vai arruinar a sua vida, e o seu coração se ira contra Deus. É aquela pessoa que não quer saber de Deus e que ainda culpa Deus de muitas coisas. Eu conheço várias pessoas, né, que você vai conversar, a pessoa é tão magoada, né, por tantas coisas que aconteceram, e elas culpam a Deus. Mas por que Deus permitiu isso na minha vida? E culpa a Deus. Só que esquece que muitas coisas acontecem na nossa vida por nossa insensatez, não é culpa de Deus. Nós que colhemos consequências dos nossos atos insensatos. E aí a gente culpa a Deus, a gente não tem que culpar a Deus. Né? Então a gente às vezes não se revolta, tem pessoas revoltadas. E na verdade muitas coisas estão ali para o nosso, às vezes, para o nosso crescimento. Às vezes Deus permite certas coisas sim, para conhecermos o nosso coração, como Deus fez com Jó, né? O Jó, acho que talvez Jó é um dos livros mais difíceis de ser interpretados, assim, né? Mas Jó foi um homem íntegro, um dos homens que Deus, assim, no primeiro de Jó, Deus fala da integridade de Jó. Quem foi Jó? Foi uma pessoa íntegra, temente a Deus. Só que Deus deixou ele ser tentado pelo diabo. Então Deus permitiu. Por quê? Ele queria ver exatamente se Jó era realmente aquela pessoa. E Deus foi realmente, tirou tudo. Deus não, o diabo, né? Tirou tudo de Jó, os filhos, né? Matou os filhos, perdeu tudo, ficou doente, quase morreu. Jó passou assim. Se você não lê o livro de Jó, eu aconselho você ler o livro de Jó, porque é um livro muito bonito. E no final, o que acontece? Apesar de tudo, os amigos mandavam amaldiçoar a Deus, a mulher mandava amaldiçoar a Deus. Como que Deus fez isso com ele, sendo que ele era um homem sensato, um homem íntegro, um homem justo, mas ele permaneceu na sua fé até o final. Até o final. Ele teve muitas dúvidas, ele teve muitos questionamentos com Deus, mas ele permaneceu firme. E aí no final, né, do livro de Jó, Deus deixou ele, Deus se calou, e no último capítulo você vê que Deus restitui tudo novamente na vida de Jó. Tudo novamente, porque Jó foi testado e passou pela prova. E você? Você passa pela prova? Quando você passa por dificuldades, você se mantém fiel e firme? Você não
culpa Deus das coisas que te acontecem, você não se revolta com Deus quando as coisas te acontecem, você se mantém firme e fiel, independente das consequências. Eu vejo muitas vezes mães que perdem filhos, né? E eu passei isso na minha vida, na minha casa, né? Eu perdi um irmão de 13 anos, asfixiado no soja, uma morte terrível. A gente sabe que uma morte de asfixia é uma morte, biblicamente, quer dizer uma morte de maldição. Por isso que Jesus morreu. A morte de Jesus foi por asfixia, foi pregado na cruz, mas por asfixia. Né? Ele falta de ar por estar lá. Então, e era uma morte que era prevista para ele, né? Era profético. Então, eu vivi isso dentro da minha casa. E eu lembro que minha mãe, por uma época, ela culpava Deus. Naquela fase de revolta, né? Porque a gente questiona Deus por muitas coisas. Só que questionar e culpar é diferente. A gente pode questionar Deus. Porque às vezes nós não temos o entendimento que talvez quando nós estivermos com Deus a gente vai entender, mas a gente não tem ainda. Então a gente questiona sim, por que Deus isso comigo? Eu sou uma pessoa correta, sou uma pessoa íntegra. Por quê? Questionar tudo bem, agora culpar a Deus das coisas, isso é inadmissível, porque Deus é justo. E as coisas ruins que acontecem no mundo, e as coisas ruins que acontecem ao nosso redor e com a gente, é por causa do pecado. O pecado que está no mundo, o pecado que gera todo mal nesse mundo. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. Uma criança recém-nascida é uma pecadora. É linda, bonitinha, mas é pecadora. Se nós não entregarmos e aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, que veio nos resgatar do pecado, é só aí que nós nos libertamos, mas nós somos pecadores. E se não viesse Jesus, nós estávamos designados ao inferno para o resto da vida, porque nós não teríamos ninguém tem a capacidade de tirar o pecado do mundo, só Jesus. Por isso que Deus nos amou tanto que mandou Jesus para resgatar-nos. Olha quão profundo é isso. Então, não temos que culpar Deus de nada. Nós podemos sim questionar, porque nós somos humanos, mas não culpar Deus dos seus problemas, das suas coisas que você está passando. Tá? Então aqui fala isso, é insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então até sublinhe na sua Bíblia, esse é um versículo que você precisa gravar na sua mente, porque toda vez que você passar por dificuldades, jamais culpe a Deus. Jamais, porque Ele é justo e fiel. E se muitas vezes passamos por problemas, dificuldades, é porque existe algo, existe um propósito nisso tudo. Existe o pecado. Então você tem que reavaliar a sua vida. Aonde é que existe brechas que eu estou deixando entrar? Aonde é que eu não estou no caminho? Aonde é que eu estou fazendo? Porque Deus é justo. E Deus quer te aprimorar. Deus quer você livre. Deus quer você limpo de todo e qualquer pecado. Então a gente passa sim por provações para nós nos libertarmos, nós curarmos. Então a gente precisa aceitar certas coisas e passar. Aí Deus vai ver realmente quem você é. Se você sabe a identidade que você tem em Deus, você vai passar. Estou passando por alguns aprendizados na qual eu estava precisando e estou extremamente grata por isso. Né? Nos aprendizados, né, que nós crescemos, criamos músculos espirituais. E nós precisamos, porque nós somos pecadores. Se não tivesse essa justiça de Deus, nós estaríamos fadados ao inferno. E graças a Deus, Deus é justo e fiel. Bom dia, Antonieta. Estou dando valor no mínimo os detalhes da minha vida em Cuiabá. Que bom. Glória a Deus por isso. Quando a gente tem mais conhecimento da palavra, a gente começa a ter mais discernimento de tudo que acontece. E a gente começa a ver com os olhos, né, de Jesus as coisas, e a gente começa a ter mais sabedoria em qualquer situação. Então aqui no livro de Provérbios a gente aprende muito como a gente deve agir, quais são os princípios que devemos ter. Então esse 3, gente, é primordial nós entendermos esse 3, tá?
que nunca devemos culpar a Deus de nada. Nunca, tá? Nem irarmos contra Deus. 4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Né? Isso aqui são as amizades interesseiras, né? Quem é rico, quem tem dinheiro tem um monte de amigo, mas será que é amigo mesmo? Ou são interesseiros? A maioria é interesseiro, né? Infelizmente é assim que o mundo vive, que o mundo é. Mas até o amigo do pobre o abandona, ou seja, então realmente quem tem amigo quando é pobre, porque tem amigo, né? Porque eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Quando eu tive uma vida assim, não fui rica, mas eu tinha uma vida bem assim, fartura, né? E quando eu me separei, há muitos anos atrás, meu padrão de vida caiu muito. Eu perdi muitas amigas que passavam por mim e faziam de conta que não me conheciam. Então ali a gente vê quem é amigo de verdade, quem mantém, né? Quem fica ali com você ali na pobreza, na doença. Esses são os amigos de verdade, né? 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Provérbios fala muito sobre mentir, sobre mentira. Deus abomina a mentira. Pode ser uma mentirinha pequenininha, mas é mentira. Então, se você tem esse hábito de mentir coisas bobas, peça a Deus que tire isso de você, porque as mentirinhas pequenas, elas vão aumentando e vão se tornando maiores, porque você acostuma a mentir. Para você é hábito mentir. Então, nem que seja uma mentirinha... Eu sempre falo isso aqui quando eu leio um versículo falando sobre mentira. Eu já vi da boca de pessoas assim, mas uma mentirinha bobinha não tem problema. Tem problema, mentira é mentira. Mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. Então não importa se é uma mentirinha pequena que não vai afetar, não vai prejudicar ninguém. É mentira. Seja uma pessoa honesta, fale a verdade, independente de que tipo é a verdade, a pior verdade, mas sempre fale a verdade. Não minta, porque Deus abomina a mentira. Ele falou já em outros versículos aqui, tá? Então aqui de novo tá falando de novo. Ele fala todo o capítulo, ele fala mentira. A testemunha falsa não ficará sem castigo. Quem mente vai ter consequências. Espere consequências se você for uma testemunha falsa, se você mentir. Aqui tá falando, não ficará sem castigo. Pronto, tá muito claro, né? E aquele que despeja mentiras não sairá livre. Também vai ter consequências. Então a mentira uma hora vai aparecer, mas não, nunca ninguém vai descobrir. Mas Deus sabe que você está mentindo, então você vai ter consequências. 6. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Então aqui muitos adulam os governantes. Por quê? Interesseiro, pessoa interesseira. Não seja uma pessoa interesseira, né? E todos são amigos de quem dá presentes. Aqui está falando que é bom, eu vejo com um sentido bom aqui, né? É bom você presentear alguém, mas sem interesse, né? Então todos são amigos de quem dá presente. Se você é uma pessoa que gosta de presentear alguém, né? Mas a pessoa que gosta de presentear alguém sempre vai ter mais amigos, né? Porque as pessoas gostam de receber presente, mas faça isso não com o sentido de você querer ganhar amigos, mas faça isso no sentido bom de você gostar de dar algo para alguém, né? Isso é tão bom. Quando você vai visitar alguém, levar um presentinho, levar alguma coisa, é tão bom. Eu sempre falo, é melhor dar do que receber presentes, né? Eu, pelo menos, penso assim. 7. O pobre é desprezado por todos os parentes, quanto mais por seus amigos. O pobre é desprezado por seus amigos, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Isso é uma realidade muito, muito triste, né, gente, que acontece, né? Isso por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, embora nos procures para pedir-lhes ajudas, não os encontrará em lugar nenhum. Então, quando você ajudar alguém, você não ajude alguém independente para receber algo em troca.
abençoe alguém, uma pessoa que precisa, mas sem esperar algo em troca, sem ter interesse de troca, né? Porque Deus está ali vendo o seu ato, né, de estar abençoando uma pessoa, ajudando alguém, e Deus vai te recompensar, né? Então vamos ler de novo. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontrará em lugar nenhum. Então, as pessoas que são pobres, realmente, elas são discriminadas, né? Então, a gente precisa ajudar quando a gente pode essas pessoas, porque Deus vai nos recompensar, sem pensar em ter benefícios. Eu sei que, às vezes, a pessoa, vou ajudar a pessoa, mas nunca vou ter benefício nenhum por estar ajudando ela. Ok, mas não ajude as pessoas dessa maneira. Ajude sempre pensando que Deus vai te recompensar de alguma forma. E muitas pessoas não pensam, não ajudam porque não vai ter nada em troca, né? Isso é muito triste. 8. Oi, gente. Tá um monte de gente entrando. Obrigada pela presença. Espero que vocês estejam acompanhando a Bíblia de vocês, que é importante vocês estarem lendo aí na Bíblia de vocês também, tá? 8. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Então aqui tá falando sobre a sabedoria, né? Quem adquire sabedoria, a sabedoria não adianta só você ler, você tem que estudar e aplicar. Isso é ser sábio. Não adianta você estar aqui comigo estudando, ouvindo e não aplicar isso. Então a sabedoria foi em vão. Sabedoria é estudar e aplicar, ok? Isso é o princípio da sabedoria. Então, quem obtém a sabedoria ama-se a si mesmo. E quem acalenta o entendimento prospera. Então, quem aplica o entendimento prospera. Mas quem só ouve, fica para si mesmo e não pratica, então isso é um egoísmo, né? Você tem que aprender e aplicar, ok? 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo. De novo, falando sobre a mentira aqui, ó. E aquele que despeja mentiras perecerá. Novamente, está falando sobre mentira. Então, mentiu, não ficará sem castigo. E aquele que despeja mentira também perecerá. Tá muito claro esse versículo, né? 10. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes. Eu entendo aqui que aquelas pessoas que ficam ricas do nada, né? Pessoas que não trabalharam, que não buscaram, por exemplo, vou dar um exemplo, pessoa que ganhou na loteria. Quantas pessoas que ganham na loteria e torra todo o dinheiro e fica pobre? A gente vê isso muito, né? Porque as pessoas não lutaram por aquilo ali, elas ganharam dinheiro fácil e elas perderam tudo, elas não souberam administrar, não tiveram a sabedoria para lidar com aquilo. Então, não fica bem o tolo viver no luxo. Então, a pessoa tola, que não tem sabedoria, não fica bem viver no luxo, ela não encaixa ali, porque ela não traz a sabedoria que está aqui, né? Provérbios fala muito da sabedoria financeira, para você aprender a prosperar. Então, quanto pior é o servo dominar o príncipe, né? Não tem nada a ver, tá? Então, você precisa se preparar para você poder administrar o seu dinheiro. Você tem que ter a sabedoria. Senão vai perder tudo. Perde tudo. A gente vê isso muito na prática, né? 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Gente, esse aqui já está sublinhado aqui na minha Bíblia, gente. Esse é um dos versículos que para mim foi um dos mais importantes que eu li aqui no estudo, né? Eu sempre faço o estudo antes para trazer para vocês, né, o entendimento, e peço a Deus que me dá a sabedoria para poder passar para vocês aqui da minha forma simples de ser. Mas esse versículo, eu acho que está um pouquinho alto aqui, deixa eu baixar mais. Tá, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Então, nós aprendermos a sabedoria, aplicar, aqui já é a aplicação, né? Se você estuda a palavra, adquire a sabedoria, você vai aplicar isso no seu dia a dia e nas suas coisas, nas suas atividades, nas suas adversidades. E aí fala da paciência, né? Então,
tudo, qualquer situação que nós tivermos, nós precisamos ter paciência para resolver, e não só isso, termos paciência para esperar as coisas acontecerem, não colocando os pés pelas mãos e fazendo do nosso jeito, né? Então, aguardar o tempo de Deus, aguardar que Deus tem um propósito para tudo na nossa vida. Então, é ser sábio quando você quer fazer algo, você vê que não está dando certo, você, vou ter paciência, aguardar em Deus. Porque tudo que nós vamos fazer, gente, tudo a gente tem que colocar nas mãos do Senhor e falar: Deus, é da tua vontade que as coisas aconteçam? Então, deixa as coisas acontecerem da vontade dele. Não vai lá e já vai fazendo de qualquer maneira, insistindo em algo, às vezes, que não é para você. Eu tenho a prova viva disso. Hoje eu estou aqui em São Paulo, mas era 6 meses atrás, eu estava tentando vir para cá, não deu certo. E eu falei: ok, recuei, vou esperar na hora de Deus. Uma hora vai acontecer. E aconteceu. Eu acabei vindo não pelo meu esposo que veio, mas eu acabei vindo porque minha filha passou no vestibular aqui em São Paulo. Então, olha, Deus me trouxe na hora dele, no tempo dele. E eu soube esperar. Foi difícil? Foi. Foi 6 meses bem difícil para mim. Mas em Deus a gente fica plena, né? Porque eu entendi que Deus tinha algo melhor para mim. E Deus tinha 6 meses de espera. Então, esse versículo aqui, para mim, é um dos mais importantes, porque eu me vejo aqui com a atitude que eu tive, de ter sabedoria, e tem pessoas aqui que estão na live e sabem do que eu estou falando, e de ter essa sabedoria de esperar em Deus, o momento certo. Então, a sabedoria do homem lhe dá a paciência. Então, se você está passando por um processo que você não está feliz, você não sabe o que fazer, tenha paciência, tenha sabedoria. Coloque em Deus toda essa sua angústia, que Deus vai te mostrar. Claro, você tem que buscar. Não adianta só você não ir buscar, não estar ali intimamente com Deus, né? Todos os dias tendo essa intimidade com Deus, você não vai perceber. Você precisa estar em intimidade, você precisa colocar as disciplinas para, né, funcionar. Você precisa aplicar todos os dias. E aí você vai vendo os sinais que Deus vai te dando. E depois a outra parte, sua glória é ignorar as ofensas. Essa é uma outra parte desse versículo muito forte. O que é a sua glória? Ignorar ofensas. Isso aqui é o fruto do Espírito. Nós precisamos ter também sabedoria para saber ignorar as ofensas. E quando você sabe quem você é em Deus, pode vir palavras torpes, pode vir ofensas, pode vir pessoas falando mal de você, te criticando, que você vai ignorar as ofensas, porque você sabe quem você é em Deus. Então, não importa o que estão falando de você, não importa como estão pensando de você, você vai ignorar. Ah, tá falando mal de mim? Ok, manda um beijo pra ela. Ah, tá falando aquilo de mim? Ok, manda um beijo pra ela. Sabe? Ser essa pessoa. Isso é sua glória é ignorar. Sua glória é ignorar as ofensas, porque você sabe quem você é em Deus. A pessoa que está te agredindo, falando mal, ou tendo inveja, enfim, ela não sabe quem você é em Deus. Então, quem é ela para determinar alguma coisa em você? Então, não deixe isso te abalar, não deixa te derrubar. Tem pessoas que ouvem uma crítica, uma ofensa, acaba o dia e quer revidar, e quer, sabe? E guarda mágoa, e guarda rancor, e guarda ódio. Isso só vai te adoecer. Todas as emoções ruins que guardamos dentro de nós vai atingir nosso corpo. Eu sempre falo que o câncer é a tristeza da célula, né? Claro, tem a parte física, química também, mas muitas vezes é a tristeza da célula. Você vai guardando rancor, vai guardando mágoa, vai guardando aquilo dentro de você, e isso vai virar um câncer, porque o teu corpo vai querer colocar isso para fora. E ele vai adoecer alguma coisa no seu corpo. É as doenças psicossomáticas que a gente trabalha na terapia. E a maioria dos meus pacientes tem problemas de saúde física em função do emocional estar adoecido. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E por que o emocional adoece? Porque você vai guardando e não busca ajuda, e também às vezes você não está num alinhamento, intimidade com Deus. Então você não sabe quem você é em Deus, e aí você deixa aquilo tudo te atingir. Então aqui fala, a sua glória é ignorar as ofensas. Ignore. Não deixe isso pesar em você.
tá? Então, primeiro é saber que você é em Cristo, né? E para você não ser afetada, né? E usar isso para ainda mais, né, se aproximar de Deus, tá? Então isso é um fruto do Espírito, você ter essa paciência em função das adversidades de pessoas que te ofendem e que fazem mal para você, tá? Não queira revidar, não queira guardar mágoa, né? E esses tempos atrás eu até presenciei, né, um evento bem assim de uma pessoa que tem mágoa de outra, se ofendeu e foi injusto, mas a outra pessoa tentou, sabe, se aproximar e ela não aceita, guarda mágoa, sabe? Isso é muito triste, né? Eu fico triste porque a pessoa talvez não teve entendimento ainda que não é justo isso, não é certo isso, né? A pessoa tem que ignorar as ofensas, tem que ignorar. Porque quem vai aplicar a justiça não sou eu, não é você, é Deus. Deus é justo. Então, se a pessoa te ofendeu, te magoou, te prejudicou, a justiça de Deus vai atuar. Não é a sua justiça, entende? É isso. Simples assim. 12. A ira do rei é como o rugido do leão. O rugido de leão é forte, né? É alto. Nossa, ouvir o rugido de leão a gente treme, né? Mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Aqui eu entendo, essa ira era a ira do rei, eu entendo que é a ira de Deus, né? Ira de Jesus. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Então, nós precisamos cuidar para nós não entrarmos na ira de Deus, né? Porque a ira de Deus né? Então, a gente falou da mentira, né? Deus detesta, se ira com mentira. Então, a mentira é algo que a gente precisa cuidar muito, né? Andar mentindo aí. Então, se nós andarmos em alinhamento com a vontade de Deus, nós não temos como temer nada se nós estarmos alinhados, né? Então, e a sua bondade é como orvalho sobre a relva. Gostoso, né? Saber disso, né? 13. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Filho tolo é a ruína de seu pai. Todo filho tolo, né, que não tem sabedoria, ele vai muitas vezes arruinar, né, o seu pai. E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Gente, não tem coisa pior, né? Que tem aquela pessoa briguenta, que briga por qualquer coisa, estressada, nervosinha. Então, essa pessoa, ela é como uma goteira ali que fica caindo todo, né? Aquela goteira que fica batendo. Então, ela é algo, né? É um processo que, muitas vezes, isso tá falando não só pra mulher, tá? Como o homem também, esposo briguento. Então, tanto esposo como esposa é algo muito ruim ter uma pessoa assim do lado. Então, tem que ver bem com quem vai casar, né? Analisar bem, porque muitas vezes você pega uma pessoa, se você não conhece a pessoa, se ela não tem os princípios que você tem, que você, né, tá em Deus, que não teme a Deus, você pode casar bem errado aí. Então, preste atenção, né? Quem que você tá se envolvendo. Porque aqui fala, é como uma goteira constante, sempre tá ali, né? Pingando ali, a goteira sempre tá pingando, e isso não é legal. 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, casas e riquezas herdam-se dos pais, ok, a gente entendeu. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, quem aqui é para quem está querendo, tanto esposa como esposo, né? Quem quer casar, quem quer, né, se casar, pedir a Deus que mande sempre uma pessoa prudente. Então, é uma pessoa que esteja alinhada, uma pessoa que busca a Dedeus. Então, tem que eu atendo várias pessoas que estão divorciadas, estão entrando em relacionamentos novos, né? Então, olhe para essas pessoas, se são pessoas prudentes, se são pessoas alinhadas com Deus, se tem um propósito. Não vai se envolvendo com qualquer pessoa sem antes ver esse lado, né? Porque você depois pode se arrepender. 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome.
Tá bem óbvio esse versículo, né, gente? A preguiça aqui não é de Deus, tá? Então, se você for uma pessoa preguiçosa, né, você tá dormindo, você tá parado na vida, ela leva um sono profundo, você não vai prosperar, você não vai crescer, se você é uma pessoa preguiçosa, você não é de Deus isso, gente. Então tem que estar esperto, né? E o preguiçoso passa fome, com certeza você não vai prosperar, você vai ter sempre uma vida miserável. Então a gente tem que afastar a preguiça de lado, porque não vamos colher, não temos frutos para colher. Se você não planta, você não colhe, né? 16. Quem obedece aos mandamentos preserva sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Aqui morrerá não no sentido de morrer de verdade, né? Mas morrer em vida mesmo, morrer a alma, né? Ser um vivo morto, né? Um morto vivo. Então, quem obedece os mandamentos preservará a sua vida. Todo mundo sabe quais são os 10 mandamentos, né? A lei que Deus mandou através de Moisés, né? Então, aqui tá falando de obediência a Deus. Nós precisamos ter obediência a Deus. Ontem até coloquei um story falando sobre a fé, né? Que a fé é obediência, né? É obedecer. É uma, né, de fé é a obediência. Então, nós precisamos ter obediência, nós temos que... Deus mandou uma lei para nós obedecermos, então não adianta querer fugir daquilo ali, né? E quem despreza, quem não obedece às leis, quem despreza a intimidade, quem despreza o caminho com Deus, morrerá. Não tem vida, né, gente? A gente vê muitas pessoas que andam aí no pecado, andam no mundo, não andam nos caminhos, elas não tem... Pode estar feliz aqui, assim, mostrando que tá feliz, mas por dentro tá morta, ela tá oca. Quantas pessoas eu atendo que vem pra mim e fala: eu não vejo sentido na minha vida, eu não tenho felicidade, eu não tenho propósito, sabe? Por quê? Por quê? Porque muitas vezes não está obedecendo os mandamentos, está em pecado. Muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Está em pecado, está dando brecha. Você não vai conseguir ter vida. Não adianta, não é como 2 mais 2 são 4. Então tá escrito aqui: quem despreza os caminhos, quem não está nos caminhos morrerá. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ok? Então esse é um versículo que não está na minha Bíblia sublinhado, mas eu vou sublinhar, porque é bem importante. Sublinha na sua Bíblia aí. 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. De novo, tá repetindo o versículo que a gente leu anterior aqui, né? Então, ajudar os pobres, ajudar as pessoas necessitadas, ajudar as pessoas que precisam. Agora tá tendo tanta catástrofe, né? No mundo, né? Mas aqui no Brasil também. Por que não ajudar essas pessoas? Que você dê 5, 10 reais, 5, 10 reais, 15, 20, 30 reais, quanto você puder, né? Se você puder dar 100, melhor ainda, mas se você não puder, ajude com 5 reais, gente, todo mundo ajudar. Então, assim, ajude. O que importa não é o valor, é o que você sente no seu coração de gratidão, de ajudar as pessoas que estão precisando. Tanta gente fazendo campanha aí, né, de ONGs e gente pedindo ajuda para essas pessoas agora lá que perderam tudo. Imagina você perder tudo na sua vida e aí pessoas te ajudando. Como que você ia se sentir? Então, é uma das práticas que eu estou desenvolvendo na minha vida. Sempre que eu posso... Às vezes a gente nunca pode, né? Se for pensar, a gente nunca pode. A gente sempre está precisando de dinheiro. Mas eu desenvolvi isso dentro de mim. Mesmo não podendo. Mas 2 reais, 5 reais eu posso. É o dinheiro de um café. Que eu vou deixar de tomar um café. Eu vou deixar de fazer alguma coisinha que eu vou ajudar de alguma maneira. Né? Então, é nesse contexto que está falando aqui. Então, assim, eu vou deixar a pergunta: você ajudou, se propôs a ajudar essas pessoas agora que perderam tudo? Porque o que vale, gente, é o que você sente no seu coração de vontade de ajudar, não importa o valor, mas você se propor a ajudar, né? As pessoas lá do terremoto, você ajudou de alguma maneira? Sabe, tantas né, que a gente vê. Eu sempre estou divulgando aqui, às vezes alguém né, passando
Lá aquela vez que eu divulguei daquele pessoal, de um cara que faz um trabalho lá na África, né? Então, eu sempre que eu posso, às vezes eu não podendo, eu ajudo, de alguma maneira. Às vezes pouco valor, quando eu posso eu dou mais, quando eu posso eu dou menos, mas porque Deus vai nos recompensar. Deus vê isso, gente. Então, tá aqui, ó, quem trata bem os pobres. E aqui pobres não tá falando só de pessoas sem dinheiro, pessoas que estão necessitadas. No caso que a gente está vivendo agora, as pessoas lá estão necessitadas. Então, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. E, gente, vou falar agora um testemunho. Depois que eu comecei a praticar esse princípio na minha vida, eu nunca passei mais nenhum sufoco de dinheiro, assim, né? A gente tem o mínimo pra gente sobreviver. Mas Deus me dá sempre em dobro. Sabe? Então, eu não faço isso pensando nisso, mas eu desenvolvi essa prática no meu coração de sempre ajudar um pouquinho que for. Eu vejo alguém pedindo, eu ajudo. Mesmo sem poder, mas um pouquinho já faz a diferença, tá? Então comece a desenvolver essa prática dentro de você, no seu coração, de doar, de ajudar, né? Porque isso vai, assim, mudar muita coisa na sua vida. 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança e não queira a morte dele. Estou falando sobre disciplinar filhos, né? E aqui a gente vê muito isso hoje, que pais que não disciplinam seus filhos, não criam seus filhos com disciplina, criam dando tudo, né? E aí os filhos crescem totalmente fora da casinha, né? E aqui, ó, não queira a morte deles. Então, se você não disciplina seus filhos, você está buscando a morte deles. E aqui a disciplina encaixa tudo, né? Você orientar na palavra, você ensinar na palavra, né? Disciplinar em todos os sentidos. Tanto disciplina de coisas erradas, como também disciplina de ouvir a palavra e de ensinar a palavra, né? Então, não queira a morte deles, porque se você não disciplinar, eles vão morrer em vida. Em vida, sim, vão ser pessoas totalmente sem noção. E que a gente vê muito por aí, né? 19. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Então, aqui são a questão de você ter penas, né, estabelecidas pela lei. Então, o homem de gênio difícil, o homem que é ruim, maldoso, precisa de castigo. Errou, tem que pagar, né? A justiça. E se você poupar, se você não atuar, né, com a justiça ali, o poupar terá que poupá-lo de novo, porque ele vai fazer de novo. Então aqui está falando das leis, né, das penas estabelecidas pela lei. Que por isso que no Brasil, infelizmente, hoje a gente vê muita coisa que a pessoa errou, né? Roubou milhões e fez um monte de coisa errada e não pagou, né? Foi poupado, foi liberado pela justiça. Não pagou o que tinha que pagar. Então ele vai fazer de novo. Porque ele não vai aprender, porque ele tem o mal dentro dele, né? Então ele vai fazer de novo. Então ele tem que pagar pelo que ele fez. Todas as pessoas que fizeram têm que pagar pela justiça, né? Ser presas, você, sei lá, tem uma justiça aí. Mas se você liberar, vai fazer de novo. E é o que a gente vê muito na política, né, gente? 20. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Ouça conselhos e aceite instruções. Então, a gente precisa, às vezes, sim, de conselhos e instruções, né? E onde a gente encontra muita instrução? A maior parte da instrução aqui. Então, a gente tem que buscar a palavra para nós aprendermos a sermos sábios através da palavra. A instrução. Aqui, no livro de Provérbios, é um livro de instrução. Mas ouvir conselhos também é importante. Agora, com quem? Com quem você está buscando conselhos? Tem que ser conselhos que vem uma pessoa que também tem princípios, porque se pessoas do mundo vão te aconselhar errado, então cuidado com os conselhos que você ouve, porque se você não souber discernir, você vai se dar mal. Então ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio, né? Agora cuidado com quem você se aconselha. 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Esse também é um versículo bem importante, né?
Deus vai dar para nós o que nós precisamos, tá? Então, muitos são os planos no coração do homem. Nós temos muitos planos, muitos. Lembrando que nosso coração é enganoso, tá, gente? Eu já até recebi uma crítica aqui. Uma pessoa veio aqui e falou: como que você fala que o meu coração não é enganoso? Eu falo, tudo que eu falo está baseado na palavra. E a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, tome cuidado. Você precisa estar vigiando. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, sempre você tem planos, mas a palavra é sempre de Deus. Então, se Deus tem o propósito de aquilo que você tem em planos acontecer, vai acontecer. Mas se não for dos propósitos de Deus, não vai acontecer. Então, é acima dos propósitos de Deus e não dos nossos planos. A gente tem planos, tem sonhos, mas sempre a gente tem que colocar para Deus. Do seu gosto que isso aconteça, Senhor? É para minha edificação? Porque se não for, ok. Tá? Então, Deus tem um propósito para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Desde que você nasceu, Deus já tem um propósito na sua vida. E as dificuldades vêm para cumprir o propósito dele, talvez. Né? As coisas que a gente passa, os desertos, tudo que a gente passa é para cumprir um propósito dele na tua vida. Então não reclame, só passe, vá em frente, lute, né? Não te desvia do caminho, independente do que aconteça, porque você sabe que é o propósito do Senhor na sua vida. Então louve, quando você estiver passando por um processo difícil, louve. Porque Deus tem um propósito com aquilo ali. Depois você vai entender. Já falei isso lá no começo, quando eu comecei a ler aqui o 19. Você vai entender lá na frente. Hoje talvez você não entenda porque você está passando pelo teu deserto, pela tua dificuldade. Mas Deus sabe por quê. Ele tem um propósito nisso. Então só louve, passe, busque força em Deus e atravesse. Continue, não te desvie. Porque tem um propósito na sua vida. Acabou? Ficou mudo? Voltou? Tá bom. Qualquer coisa você me fala se ficar mudo, tá? 22. O que se deseja ver um homem? O que se deseja ver num homem é amor perene. O que é amor perene? É amor leal. Isso que a gente deseja ver num homem. Melhor é ser pobre do que mentiroso. De novo falando sobre mentira aqui, gente. Olha como fala sobre mentira. Né? Ele ressalta muito a mentira. Então é melhor que você deseje. O que se deseja ver um homem, ver num homem, né? Ver num homem é amor perene, né? Uma pessoa que seja leal, um amor perene, um amor sadio, né? Melhor do que ser pobre. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Então é melhor você ser pobre, paupérrimo, do que ser uma pessoa mentirosa. De novo da mentira aqui. 23. O temor do Senhor conduz à vida. Temer a Deus conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Então, a gente precisa temer a Deus, né, gente? E temer a Deus não é ter medo de Deus. Eu sempre falo que não é ter medo, e sim respeitar, estar alinhado com os princípios que Deus nos ensina, com os mandamentos. Isso é temer a Deus. Porque se você pratica o mal, se você não cumpre os mandamentos, se você mente, se você faz tudo errado, isso não é temer a Deus. Porque você não está nem aí para Deus. Porque Deus nos coloca as disciplinas que nós devemos viver. Deus coloca as suas leis e nós precisamos cumpri-las. Não é ser religioso, tá, gente? Porque tem gente que aplica as coisas ali e é religioso. Não, não é isso. É você ter um coração aberto, ter um coração grato, ser uma pessoa boa, tentar parecer mais com Jesus. Porque quando Jesus veio ao mundo para nos resgatar do pecado, ele veio como homem, mas ele era Deus. Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele se redimiu, ele se esvaziou para se tornar homem. Olha a humilhação dele. E ele passou aqui pela terra, como nós vivemos aqui, e ele mostrou que é possível nós sermos pessoas boas, pessoas sem... Não é possível não pecar, é possível, apesar de nós termos o pecado dentro de nós, mas ele veio ao mundo para mostrar que é possível nós termos uma vida
igual a Ele. Ele provou isso para nós. Então, qual que é o nosso objetivo todos os dias? É nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. É buscar a santidade. Buscar sermos santos igual Jesus foi. Porque Ele veio para nos mostrar isso, nos resgatar e mostrar que é possível. Então, aqui fala: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Olha aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Se eu sou uma pessoa temente a Deus, faço tudo com temor e tremor de Deus, que sabendo que Deus me ama e faço tudo para agradar, para a glória dele, eu posso descansar, livre de problemas. Aí você fala, por que eu tenho tantos problemas na vida? Será que porque você não está temendo a Deus o suficiente? Mais uma vez, não é ter medo, é cumprir os propósitos que Deus tem na nossa vida. Tá? Então, esse é um versículo que eu vou anotar aqui, que é muito importante também aqui no nosso capítulo. 24, estamos terminando, tá, gente? O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-lo à boca. De novo da preguiça aqui, né, gente? Meu Deus, a pessoa que é preguiçosa não leva nem, quer dizer, literalmente falando aqui, de pôr no prato, mas não se dá o trabalho de levar à boca. Então é tão preguiçoso que não faz nada, né? Que não dá nem trabalho. Então, de novo, Deus abomina a preguiça também, tá, gente? Então, preguiça é algo que a gente precisa lutar contra. Se você é preguiçoso, preguiçosa, e eu vou falar aqui de acordar cedo, né? É algo que a gente precisa disciplinar na nossa vida. Se você começa a acordar tarde, dorme tarde, acorda tarde, você não consegue ter umas disciplinas, principalmente as espirituais, você cumprir todas, né? Então, uma coisa que eu sempre, há muito tempo eu faço é o quê? Eu acordo muito cedo para já fazer as minhas disciplinas espirituais que precisam ser feitas. Então eu acordo bem cedo, 5 e meia, no máximo 6 horas. E aí eu já vou para a oração, depois eu vou para a leitura da palavra, depois eu vou para, aí faço café da manhã, tudo mais. Assim, primeira coisa, a primeira hora do meu dia já é para Deus. Então, estar com Deus. É isso quando às vezes não faz orações de madrugada, que às vezes é importante também, quando você tem um propósito, enfim. Vamos entrar nesse assunto. Mas você precisa acordar cedo. Mas não tenho nada, não tenho trabalho. Não tem importância. Você tem um compromisso de ler a palavra, de estudar, de buscar sabedoria. Né? Isso já te ajuda a você se organizar, disciplinar a tua parte de espiritual. Né? E não ter preguiça de fazer isso. Não é só preguiça de trabalho, é preguiça de estudar a palavra de Deus também, tá, gente? É preguiça de estudar, de ler. Tem pessoas que passam a vida e não leram a Bíblia uma vez na vida, a Bíblia toda. Né? Eu conheço pessoas que já leram 30 vezes a Bíblia toda. Já conheci um pastor que leu 30 vezes a Bíblia. Eu falei, meu Deus. Mas pelo menos uma vez você lê a Bíblia toda. Isso é preguiça, gente. Então é preguiça de ler a palavra, tá? Então não é só preguiça aqui de trabalho, também de estudar, de ler a palavra, de buscar conhecimento, buscar sabedoria. É chato ler a Bíblia? Tem pessoas que falam que é chato. Eu não acho, eu amo ler a Bíblia porque me enche cada vez mais. Eu tive que começar. E às vezes o começo é meio estranho, mas depois que você pega o ritmo, você não consegue mais ficar sem ler a palavra todos os dias. Você sente falta de ler a palavra. E tem gente que tem a Bíblia dentro de casa, tá lá, só pegando pó, né? Nunca abre a Bíblia. Como que você quer ter prosperidade? Como você quer ter uma vida próspera se você nem busca a sabedoria? É difícil. 25. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Então aqui está falando sobre a justiça, né? A justiça aperfeiçoa as pessoas más. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Aqui tá falando, o açoite, por isso que antigamente era muito usado açoitar, né, as pessoas, em virtude do que está escrito na Bíblia, né? Então eles se amparavam na Bíblia. Então você açoitar não é só bater, né? Aqui fala açoite, mas é assim, você repreender o zombador. E os inexperientes aprenderão a prudência. Porque as pessoas que vê o outro levando
levando a justiça, que ela fez coisa errada, os inexperientes vão observar, né? E vão, de repente, não fazer a mesma coisa. E repreender o homem de discernimento, ele obterá conhecimento. Repreender o homem. Então, quando tá fazendo coisa errada, é a justiça aqui, aplicar a justiça, né? Para ele obter conhecimento. 26. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Então, aqui falando sobre honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos da lei de Deus. Então, independente de quem foi seu pai, quem foi sua mãe, o que eles fizeram por você, nós precisamos honrar pai e mãe. Isso é um mandamento. Ah, mas meu pai foi horrível, me abandonou, fez isso, fez aquilo. Ah, minha mãe fez isso, fez aquilo, me abandonou. Independente disso. A lei fala honrar pai e mãe. Eu tenho que cumprir a lei. Eu tenho que respeitar a lei. Por quê? Porque eu temo a Deus. Tá? Então, o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Então, aqui está falando sobre honrar pai e mãe. É muito importante isso. É uma coisa muito séria isso. E tem tantos filhos que fazem isso com os pais, né? Desonram os pais, roubam os pais, não cuida dos pais, né? Os pais precisam ser cuidados, independente de que eles fizeram. Nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pais quando eles envelhecem, né? Independente de que eles foram, tá? Isso é para a glória de Deus, não é para a sua, né? Nem para mim. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então, aqui falando sobre... acabei de falar sobre a preguiça de ter disciplina, né? Então, nós temos que ter disciplina de estudarmos a palavra. Então, se você parar de ouvir a instrução, meu filho, ouvir, a palavra vem de ouvir. Então, nós temos que ler, que buscar. Se você não fizer isso, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então, temos que sempre estar buscando instrução, aprendendo todos os dias, buscar, ouvir, porque senão a gente vai acabar. Quem não busca, vai se afastar. É automático isso, tá? Se você ficar um dia sem a Bíblia, no outro dia você vai de novo ter preguiça de ler, você não vai ler, e assim vai. Às vezes passou uma semana e você não leu a Bíblia. Por quê? Porque tá aqui, vai se afastar, né? Irá se afastar, é automático. Então não deixe a preguiça nem o desânimo de você ir fazer o que tem que fazer. E assim é com tudo na vida, né? As coisas que nós precisamos fazer, atividade física. Eu não tenho preguiça. Tem que fazer, gente. A gente tem que cuidar do nosso corpo físico também, porque a gente adoece, né? Deus nos deu um corpo que a gente cuidar dele, é o templo do Espírito Santo. Então tem que fazer. Independente se você gosta ou não, tem que fazer. Tá? 28. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Então aqui é o perfil dos perversos, das pessoas maldosas. E como tem, né, gente? Como tem pessoas, eu fico assim, às vezes a gente vê cada reportagem, cada coisa horrível, né, que as pessoas fazem contra as outras. É o pecado, né? Está dentro dela. A testemunha corrupta zomba da justiça. Tá nem aí pra justiça, né? São maus e não querem, estão praticando mal, não estão nem aí pra... E a justiça aqui de Deus, né, também. Tá falando no geral. Justiça do homem e justiça de Deus. E a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Então, eles têm o mal impregnado dentro deles, não querem saber de nada, e eles são maus e não querem saber e vão pro inferno, né? É o fim deles, né? Infelizmente. O 29. Os castigos estão preparados para os zombadores. Ali, vamos pro inferno aqui, ó. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Então, quem é zombador? Aqui o zombador é aquela pessoa que zomba, que não tá nem aí, né? Aquela pessoa que... ruim, né? Perversa, tá? Perversa. Porque de Deus não se zomba, gente. Deus não se zomba. Os castigos estão preparados, as consequências vão vir mais cedo, mais tarde, vai ter. É uma consequência natural, né, de quem zomba. Consequências vão vir, é natural que aconteça. Quem zomba de Deus, né? Não se zomba de Deus, né? Então toda maldade será punida. Toda maldade será punida. Mas por isso que eu falo, muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos.
E a gente não deve pensar assim, a gente tem que deixar a justiça de Deus, ele vai agir, tá? Então aqui tá falando que os açoites para as costas dos tolos. Então vai ter justiça. Se não tiver aqui, vai ter um dia quando Jesus voltar, né? Todos nós vamos ser julgados pelos nossos atos, atitudes. Mas eu já aceitei Jesus. Ok, mas você pecou. Nós somos pecadores e nós vamos ser julgados pelos nossos atos e atitudes. Então, quanto mais rápido você pedir perdão dos seus pecados, porque a gente nunca sabe quando Jesus vai voltar, né? E também nunca sabe quando você vai morrer. Você pode morrer amanhã e você não pediu perdão dos seus pecados hoje e realmente arrependeu do fundo do seu coração e não vai pecar mais. Isso é um arrependimento genuíno. Então, peça perdão especificamente do seu pecado. Porque não adianta falar, ai, Senhor, perdoa os meus pecados. Tá, quais pecados? Deus sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele fala, confessai da sua boca. Então você vai falar, Senhor, eu pequei aqui. Vai falando, vai pontuando seus pecados. Peça perdão verdadeiramente. E tem que pedir, gente, todos os dias tem que pedir perdão. Nas orações, todos os dias tem que pedir perdão. Porque nós pecamos todo dia. Toda hora a gente peca. Às vezes pecados que a gente nem sabe, a gente faz e depois a gente nem lembra. Então é preciso sim pedir perdão. Que se Jesus voltar na madrugada, você não orou e pediu perdão, você, né, vai ser julgado, gente. E independente de a gente for pedir perdão, eu acho que mesmo assim nós vamos ser julgados, né, porque nós fizemos aqui de errado. Então temos que pedir misericórdia para Deus todos os dias, tentar viver uma vida plena, né, em paz, santa. É possível. Como? Através da palavra. Se você não tiver o conhecimento dessa palavra aqui, é impossível você ter uma vida em santidade. Então é preciso, porque aqui que a gente recebe todo o alimento e o discernimento de como nós devemos viver. E o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, é o Espírito Santo que muda, né? Então você vai deixando o Espírito Santo trabalhar e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais mais plena, mais cheia de amor, porque o que é... Qual que é o cerne? É o amor. Quando o amor realmente entra dentro de nós, você se torna uma pessoa muito amorosa, tudo vai... Agora, quando você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem amor dentro de você, não tem como, né? Porque nós temos o pecado, nós temos que ir limpando esse pecado dentro de nós, né? Então é difícil, não é fácil, né? Porque a nossa alma é mundana. Eu já falei muitas vezes aqui sobre a alma, né? Corpo, alma, espírito. A nossa alma é mundana, ela quer as coisas do mundo. Então é uma guerra entre alma e espírito. Ela não quer. Então o espírito quer que você seja uma pessoa cada vez mais santa, e a alma não. A alma quer as coisas do mundo. Então é uma guerra travada ali todos os dias. Por isso que a gente vive nesses conflitos diários. Não é fácil, mas é possível. É possível, tá? Gente, terminamos de ler aqui o 19. Hoje a gente passou bastante da hora, mas não tem como, né? Provérbios é grande. Amanhã vamos ler o 20. O 20 tem 30 versículos amanhã. Mas é maravilhoso, porque a gente aprende muita coisa. E eu recomendo você, faça estudo na sua casa, estude com sua família, senta lá um dia na semana, fala, pessoal, hoje nós vamos estudar Provérbios. Pega um capítulo aqui, senta, conversa, explica para os seus filhos, para o seu esposo, para sua esposa, faça esse estudo na sua casa. Você só tem a ganhar com isso. Então, se dispõe, mas eu não sei, você sabe, é só ler e interpretar, né? Escute de novo aqui, se você quiser entender um pouco melhor. Eu tô desde o começo do mês ensinando versículo por versículo. Assista, tem pessoas que também falam em vários lugares, assista para você poder ter propriedade e estude com sua família, traga seus filhos. A gente precisa falar da fonte da sabedoria. A gente quer que a nossa casa tenha paz, que todo mundo se dê bem, que todo mundo prospere, mas você não busca. Não busca qual é a sabedoria verdadeira, você não está ali alinhado, você precisa fazer a sua parte. Não, as coisas não acontecem do nada, a gente precisa batalhar para conseguir, né? E uma vez que você está no caminho, que você está seguindo, que você está buscando esse alinhamento, essa intimidade com Deus, a sua vida vai mudar. É uma promessa de Deus. Aqui a gente até leu sobre isso aqui. Qual foi o versículo que a gente leu, né? Vamos ver, se me ajude aí. Qual o versículo que foi que a gente falou aqui, ó? Vamos ver aqui.
Aqui, ó, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. E tem vários versículos aqui falando, gente, sobre isso. Então, precisa buscar conhecimento. E quando você buscar no conhecimento, você também tem que não guardar para você, você tem que ensinar os outros. Essa é um propósito de Deus. A gente tem que falar, abrir a nossa boca, falar para as pessoas. Então, faça isso na sua casa, chama o vizinho, chama a amiga. Vamos fazer um estudo bíblico aqui em casa hoje? Vamos ler, vamos. Em vez de chamar para falar mal dos outros e aí falar coisas que não deve, vem aqui me visitar, fica só falando mal dos outros, vida dos outros. Vão ler, vão estudar, vão criar mais intimidade com Deus. É isso que alimenta a nossa alma, gente. Não é falar mal dos outros, ficar falando, ou ficar na frente da televisão uma tarde inteira, ou só vendo coisa porcaria aqui no Instagram, e coisa que não te acrescenta nada. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai se encher da palavra, vai se encher de unção, vai se encher do Espírito Santo. É isso que vai fazer sua vida andar pra frente. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. E outra coisa, Jesus está voltando, gente. Jesus está às portas. Vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo? As profecias estão se cumprindo. No mundo todo está acontecendo coisas assim que ninguém está entendendo. Quer dizer, a gente entende, né? Quem estuda sabe que Jesus está voltando. Então, corre, não perca mais tempo. Busque a Deus enquanto há tempo, que vai chegar um momento que você não vai mais poder fazer isso. Você não vai mais ter a liberdade de ler uma Bíblia. Vai chegar o tempo que vai estar, assim, as coisas vão estar de um jeito que vai ser difícil. Então, busque a Deus enquanto é tempo, enquanto nós temos essa liberdade, porque as coisas vão piorar, gente. Eu não estou aqui deixando ninguém apavorado, mas é o que está na palavra. E o que está na Bíblia a gente tem que estudar para entender. Então está chegando o tempo de Jesus voltar, e a gente espera isso dia a dia. E eu quero ir na primeira leva, porque quando Jesus voltar, ele vai arrebatar vivos e mortos, e os mortos primeiro, porque eles primeiro que ouviram a palavra. Então, eu quero ir nessa primeira, porque eu não quero ficar aqui. Porque quem ficar aqui vai penar. Então, aproveite enquanto você tem essa oportunidade, gente. Tá bom? Isso está sendo falado em todas as igrejas hoje sobre a volta de Jesus, que está perto, está próxima. Ok? Gente, muito obrigada pelo carinho que vocês estão aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos fazer uma oração, uma breve oração para terminar. E amanhã estarei aqui de novo. Procure trazer sua Bíblia. Faça assim, se você puder, nesse horário, sempre estar aqui comigo, porque aqui ao vivo você pode fazer pergunta, é diferente, a energia é diferente do que assistir gravado. E tenha isso como um hábito. Quem sabe você comece a ter esse hábito depois desse estudo aqui comigo, depois na sua casa, você vai continuar com esse hábito de ler a palavra todos os dias. Isso vai te trazer muito, 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 olha, muita prosperidade em todas as áreas da sua vida. Não tô falando só de financeiro não, tá, gente? Financeiro é o último. Uma prosperidade emocional na sua casa. É uma promessa bíblica. Então busque o entendimento para você também ajudar outras pessoas, tá bom? Vamos orar. Obrigada, Betânia. Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu te agradeço por mais um momento da leitura da Tua Palavra, dessa grande preciosidade que nós temos. Obrigada, Senhor, por nos proporcionar isso. Obrigada pelo seu entendimento aqui na Sua Palavra hoje. Que o Senhor possa estar abrindo os corações das pessoas que ouviram, abrindo o entendimento, que elas possam aplicar essa palavra no seu dia a dia, que elas possam prosperar com a sua palavra, com a sua sabedoria, e que elas tenham, Senhor, no seu coração a vontade, a sede cada vez mais de poder entender e buscar o conhecimento. Porque aqui nós recebemos todo o conhecimento que precisamos, só na Tua Palavra, Senhor. Então essa intimidade contigo que seja crescente, que seja todos os dias, porque é através disso que nós podemos nos mantermos em pé. Sem o Senhor, nós não conseguimos nos mantermos, Senhor. Então obrigado pelo Teu amor, pela Tua justiça, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigada, Pai. E obrigada também, Senhor, pelos nossos desertos, porque é através deles que nós nos aproximamos mais do Senhor. Obrigado por nos resgatar, obrigado por nos amar tanto, Pai. E perdoa, Senhor, perdoa por sermos às vezes tão displicentes, tão distantes. Mas, Senhor, todos os dias, que o Senhor ajude nós a voltarmos de novo e estarmos
na sua presença. É assim que eu agradeço, peço a bênção para todas as pessoas que participaram, para as pessoas que estão assistindo gravada, que o Senhor abençoe nesse dia e traga paz, serenidade, plenitude para todos, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, e muito obrigada a vocês. Eu sou muito grata por Deus me proporcionar esses momentos. É um propósito que Ele colocou no meu coração e eu vou cumprir, porque é uma ordem dEle. É difícil estar aqui? É difícil, gente. Não é fácil, não. Né? Mas eu estou. Muito obrigada. Até amanhã, então. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Tchau.